Olá, bom dia meus queridos, bom dia, tudo bem? Gravar um vídeo para vocês que meu computador infelizmente deu problema, não sei o que aconteceu, mas ele travou na hora que eu iniciar para achar. Então só para que a gente não fique sem o nosso estudo de hoje. Quem pôde acompanhar durante a semana as postagens do nosso querido amigo Daniel, pôde ver mais ou menos a história de Jacó, pelo menos parte dela. E Vayetzer, que é a paraxá da semana passada, significa e saiu. Ele saiu, melhor dizendo. Ele saiu. Ele quem? Jacó. Saiu de onde? Da casa dos seus pais. Então, mais uma vez, nós vemos um patriarca que sai da casa dos seus pais. Assim como Abraão, que saiu da casa dos seus pais, da sua parentela. Jacó também, só que nesse momento amando de sua mãe e com a concordância de seu pai. Por quê? Por causa da paraxá passada, que Jacó pegou a primogenitura, porque Esaú vendeu a primogenitura para ele, e depois, na hora da bênção, Jacó ele foi abençoado no lugar de Esaú, como primogênito. Esaú pretendia matá-lo, isso ficou muito claro. Então a própria mãe falou: olha, meu querido Jacó, sai daqui, porque o teu irmão, a partir do momento que ele tiver a oportunidade, ele vai te matar, não tenha dúvidas. Então ele saiu, e a partir desse momento que Jacó sai da casa dos seus pais, a vida de fato de Jacó começa a acontecer. Então, o primeiro passo que nós entendemos, sempre há um chamado para que nós venhamos a viver a nossa própria vida. O Eterno ele tem coisas para nós, só que nem tudo que o Eterno tem para nós a gente vai conseguir viver sob a tutela de pessoas. Às vezes as pessoas são os nossos mestres, são os nossos pais, e necessariamente não pessoas físicas dizendo, mas o nosso passado, a nossa base. Então, tirando do ambiente familiar, que pode ser isso também, às vezes está na hora de você, sabe, zarpar da casa da tua sogra, digamos assim, e viver a tua própria vida, pagar o preço para isso. Às vezes também tem a ver com a nossa tradição. Nós somos criados de um jeito, nós somos criados sobre uma tutela, sobre algumas ideias, e isso formou o nosso conhecimento de mundo. Só que chega um determinado momento que se nós quisermos alcançar coisas maiores, nós precisamos conseguir abrir mão da nossa base, seja ela familiar, seja ela intelectual ou seja ela de ordem social. Então a pergunta é: todo mundo quer alcançar coisas grandes, coisas novas, coisas maravilhosas? Todo mundo quer ser como os grandes patriarcas, ter uma vida extraordinária? A pergunta é: que preço que a gente está disposto a pagar? De repente, a vida que você tinha hoje, até hoje, ela tem sido, entre aspas, confortável. Não é perfeita, mas tem sido confortável. Será que nós estamos dispostos a sair e a viver o desconforto? É isso que a primeira coisa que nós aprendemos na Paraxá. Jacó, por um motivo óbvio, poderia ser morto, ele saiu e foi viver um grande desconforto. No meio do caminho, Esaú manda o seu filho mais velho matar Jacó. Esse filho encontra Jacó no meio do caminho, mas fica naquela negação: como que eu vou matar meu próprio tio, o homem abençoado por Deus, e como que eu vou desprezar a ordem do meu pai? E Jacó lhe fala o seguinte: olha, faz o seguinte, você não me mata, você leva toda a minha riqueza, porque um homem sem riqueza, um homem pobre, é considerado um homem morto. Então fica uma primeira lição: Deus ele não é favorável à pobreza. Deus criou o pobre, Deus criou a pobreza, Deus tem pessoas que estão em condições de pobreza assim. Tudo está debaixo do algoritmo do Eterno que a gente de repente não entende. Mas o Eterno não quer que nós sejamos pobres. Estou falando pobre. Ah, pobre espiritualmente? Sim. Ah, pobre intelectualmente? Sim. Mas pobre financeiramente também. O Eterno não tem prazer na pobreza. Tanto que o Yaakov, quando ele entrega toda a riqueza para o filho mais velho de Esaú, ele é considerado morto. Tanto que Esaú, por enquanto, deixa para lá. Jacó está morto, não tem dinheiro nenhum. De repente, a primeira coisa que ele faz quando ele sai da casa dos seus pais, ele não vai necessariamente para onde a sua mãe o mandou, que era para a terra de Labão. Diz os nossos sábios, principalmente aqui o meu Rumashi, que ele fica 14 anos na escola de Shem e Eber. Então a primeira coisa, você de repente tem a necessidade de sair. Eu mesmo, tem várias coisas que eu comecei a refletir e falei: caramba, dessa situação eu preciso sair, eu preciso avançar. Só que para avançar eu preciso abrir mão daquilo que eu tenho agora. Isso causa um desconforto. Possa ser que eu perca dinheiro, que eu perca riqueza, que eu perca o pouco que eu tenho, de repente eu vou colocar na mão de alguém. Mas se eu quiser uma vida extraordinária, eu preciso abrir mão do meu hoje
para que eu possa ter um novo amanhã. Só que a primeira coisa que Jacob fez não foi partiu, vou cuidar da minha vida, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou enriquecer. Não, a primeira coisa que ele fez, eu preciso solidificar as minhas bases espirituais. Então Jacob, ele foi para a academia de Shem e Ever, na Yeshiva. E diz que ele ficou lá 14 anos estudando Torá, se aprofundando na Torá. E depois disso que ele sai desses 14 anos, até porque a fúria do irmão também poderia estar mais arrefecida, nós temos o grande encontro de Jacob com a sua amada Raquel. E aí já acontece algo extraordinário, porque ele chega num poço que tinha uma pedra enorme, tinham vários pastores com vários rebanhos. Ele fala: gente, vocês não vão trabalhar? E aí, ninguém vai trabalhar? Essa hora do dia todo mundo sentado ainda? Bora trabalhar. O pessoal fala: não, não é assim, tem uma pedra grande no poço, a gente precisa que tire a pedra para que todo mundo beba. Como a pedra é muito pesada, a gente espera todo mundo chegar e a gente vai lá, tira a pedra e todo mundo bebe. Nesse momento ele encontra quem? A sua amada Raquel. Naquele momento que ele viu Raquel chegando com o seu rebanho, ele pega a pedra enorme sozinho, um milagre, e pronto, tira a pedra e começa a dar água. E ali vem a história de Jacó que nós conhecemos. Jacó quer casar-se com Raquel, mas Labão o engana, põe a irmã Leia, que é mais velha, primeiro. Ele se casa com Leia sem saber, depois ele se casa com Raquel e trabalha mais 7 anos. Total, 14 anos trabalhando para Labão. Quando ele vai embora, sem nada, então olha só, 14 anos na Yeshiva, fora o tempo que ele ficou com o irmão, depois 14 anos na Yeshiva, depois 14 anos trabalhando para o sogro enganador, aí que a vida de Jacó começa de fato a mudar. Porque quando ele vai embora, o sogro fala: não, vamos fazer um acordo, não sei o que, você pode trabalhar para mim, você vai trabalhar de graça, não sei o que. E ele faz o tal acordo das ovelhas: se nascer malhada é minha, se nascer pintada é minha, etc. Labão engana Jacó, ou tenta enganar Jacó, mudando o salário dele por 100 vezes. Ele fala isso: por 100 vezes você tentou mudar o acordo. Quando nascia só pintado, você fala: não, agora as pintadas são minhas, se nascer com anel no tornozelo é tua. Aí nascer só com anel no tornozelo, etc, etc, etc. Ou seja, chegou uma hora que Deus deu todo o rebanho, basicamente, de Labão para Jacó, porque Deus o abençoara. E a Paraxá, ela termina quando Jacó, ele pega todas as suas coisas e pica a mula da casa de Labão. Labão, ele vai atrás de Jacó e fala: o que você fez? Você me enganou, você não disse que ia embora, de repente você pega tudo e vai embora. E Jacó fala: olha, sinto muito, achei que você ia arrancar as suas filhas de mim. Se eu falasse para você que ia embora, você com certeza ia querer me enganar, me chantagear. Então fui embora. Nesse momento, que na verdade, um pouquinho antes, quando Labão, ele entende que Jacó foi embora, e ele sabe que ele foi muito abençoado, principalmente tendo filhos homens, porque ele não tinha filhos homens, tanto que Raquel apresentava os seus rebanhos, e deveria ser um filho homem. E ele foi abençoado com filhos homens, por causa de Jacó, e muita riqueza e prosperidade por causa de Jacó. Ele falou: não, esse cara não pode ir embora. Meus queridos, uma pausa aí. Nós entendemos o seguinte: Jacó, ele é tido pela Torá como um homem perfeito. Quem conhece um pouquinho de Kabbalah sabe que nós temos do lado direito da coluna da árvore da vida, nós temos Hesed, que é simbolizado pelo patriarca Abraão. Nós temos a coluna da esquerda, Gevurah, severidade, que é representada pelo patriarca Isaac. E nós temos uma Sefirah central, que é Tiferet, que é representado pelo nosso patriarca Yaakov. Ou seja, Yaakov, ele é a união entre a severidade de Isaac e a bondade de Abraão. Porém, dizem os cabalistas que essa Sefirah não é exatamente no meio, é um pouquinho pendido mais para a direita, para o lado da bondade. E Jacó, ele é o homem perfeito. E terminando a Paraxá nesse sentido, Jacó, ele faz um pacto com Labão, de que vai honrar as filhas, etc, etc. E depois a história de Jacó continua na próxima Paraxá. Nessa Paraxá também nós temos o episódio de que quando ele está indo para que ele sai da casa dos seus pais, que ele dorme num determinado campo, e ele vê aquela escadaria de anjos subindo e anjos descendo, anjos ministrantes do Eterno. Então nós entendemos o seguinte: Jacó era um homem extremamente espiritualizado, e mesmo tendo uma visão como essa, ele ainda vai estudar a Torá por mais 14 anos. Ou seja, Jacó nunca estava satisfeito com o seu próprio nível espiritual. Uma coisa que nós precisamos aprender: Jacó não confiava em si mesmo. Ah, mas nós temos que ter autoconfiança. Sim, nós temos que ter autoconfiança, mas a nossa confiança está quando nós estamos conectados à Torá.
Eu confio em mim porque eu confio no Eterno. Porque eu confio no Eterno e sei que Ele está comigo, porque claramente Ele demonstrou que está comigo nessa jornada, eu confio em mim mesmo. A minha confiança não vem da minha autoestima. A minha confiança, ela vem porque primeiramente eu confio no Eterno. Segundo passo, Jacó não era um homem de fé. Ah, mas como assim? Eu estou parafraseando aqui o que o grande Rav Dor-Leome falou uma vez pessoalmente. Falou: Adriano, o judeu não tem fé. Judeu, ele não tem fé como vocês. Fé para nós é emuná. Emuná significa confiança, significa firmeza, significa que você começar uma coisa, você ir até o fim, porque você confia que o Eterno está naquilo. E se você fizer o teu melhor e nada aconteceu, você faz de novo e de novo. E se nada continuar acontecendo depois de um tempo, você entende que você fez o teu melhor, que você aprendeu com aquilo, e para o Hashem, você pica a mula e vai fazer outra coisa. Agora, ele falava dos cristãos, o Dor-Leome falou, agora o cristão vive de fé, ele crê num pendurado, ele crê que o cara nasceu numa virgem, ele nem consegue ter pensamento crítico, e ele crê que ele vai fazer e Deus vai abençoar, ele nem fala com Deus, ele não cumpre mitzvah, ele não faz nada, ele quer que as coisas aconteçam. Nós não, nós confiamos em Deus, por isso que nós trabalhamos. Então Jacó era um homem que confiava em Deus, mas ele não tinha aquela fé que nós estamos acostumados a ver o meio cristão proliferar, infelizmente, por aí. As pessoas, elas são pequenas, elas são vazias, elas acham que vão conseguir um excelente emprego sem estudar, sem se capacitar, sem correr atrás da bola, acham que vai cair do céu. Meus queridos, Jacó sabia que nada caia do céu, nem a chuva cai do céu de graça. Quando nós lemos o nosso Shema, fazemos o nosso Shema, a gente lê lá que o Eterno lhe dá a chuva e orei e malcoste, mas está baseado nos nossos atos, na nossa capacidade de nos conectarmos com Deus. Então, meus caros, queridos e amigos, vamos aprender o seguinte: Jacó, ele era um homem que a fé dele, ele estudava muito Torá, muito, mas ele botava na prática através dos seus atos. Jacó, como estava ligado à severidade e ao mesmo tempo à bondade, era o equilíbrio, ele não agiu com Labão, porque Labão era um enganador nato. De cara ele falou com Raquel: eu sei que teu pai é um enganador, a fama dele é grande. Se ele tentar me enganar, 7 vezes mais eu vou enganar ele. Opa, peraí. Isso vai ao contrário de tudo aquilo que eu aprendi. Nós fomos criados pelo sistema religioso, pelo sistema governamental, a sermos pessoas boazinhas. Que quem é bonzinho ganha uma calói no final do ano do Papai Noel, não é? Meus queridos, não é assim que a Torá trata. Você não tem que ser bonzinho, você não tem que ser mau, você tem que ser alguém conectado à Torá. Você tem que saber usar de bondade, você tem que usar de severidade. Você precisa ter equilíbrio. Assim como para o Eterno ele não é bom. Claro que o Eterno é bondoso, maravilhoso, mas em essência, o Eterno ele não é bom, o Eterno ele não é severo. A bondade é uma ferramenta do Eterno, a severidade é uma ferramenta do Eterno, e no meio disso, entre a bondade e a severidade, existe a misericórdia do Eterno, que é o equilíbrio entre as duas coisas. Para pensar, todas as vezes que você pisa na bola, o Eterno, porque ele te ama, ele te pune. Cadê a bondade de Deus? A bondade de Deus está em te punir, de usar a severidade como ferramenta para te punir. E por quê? Porque ele é maldoso? Não, porque ele quer o teu melhor. E te punindo, ele faz com que você entre no eixo e você tenha uma vida mais plena. Então, nós precisamos aprender a ter o equilíbrio emocional de saber que os nossos atos bons, eles precisam ser conscientes. Não dá para fazer bondade apenas pelo emocional ou porque a tua base familiar, porque teus pais, porque a tua ex-religião, porque isso, porque aquilo. Meus queridos, para de ser bonzinho. Quem é bonzinho nesse mundo fica para trás. Ah, então você é do mal? Não, você não vai ser do mal. Você vai ser da Torá. Há um paralelo que eu quero fazer com você sobre Jacó e o próprio Eterno. Por que o Eterno mandou 10 pragas no Egito? As 5 primeiras para avisar o faraó, para que o faraó reconhecesse que Deus é Deus. Com 5 pragas, o faraó mesmo assim não quis deixar o povo do Israel. Ele falou: beleza, então agora não vai mesmo. E veio mais 5 pragas, e foram devastadoras mais ainda. Agora me diz, por que o Eterno não pegou o povo de Israel e tirou do meio do Egito? Porque todo aquele processo de pragas, não sei o que, todo aquele desgaste físico, emocional para o faraó, para o povo, para Moisés, para Arão, para todo mundo. Por que isso daí? Por que o Eterno não pegou e tirou? E outra, porque é que o Eterno enganou o faraó. Parou para pensar? O Eterno enganou o faraó.
Porque o Eterno falou para Moisés, Moisés, vá lá e fala para o faraó que é para ele deixar o meu povo ir sacrificar para mim a caminho de 3 dias no deserto. Durante 3 dias o povo vai sacrificar para mim. O Eterno não falou, fala para o faraó deixar meu povo ir embora para sempre. O Eterno falou, é para dizer que vocês vão sacrificar. Só que no meio do caminho vocês vão picar mula. Por que que o Eterno precisava enganar o faraó? O Eterno é o Eterno. Meus queridos, isso tem a ver com energia. Como foi que o povo de Israel foi escravizado? O povo egípcio pegou o povo de Israel à força e escravizou? Não! Eles foram enganando o povo, um pouquinho, tirando isso, tirando direito, tirando aquilo. Chegou uma hora que o povo era escravo, a dor do povo era enorme e mesmo assim o povo ainda estava acostumado com a escravidão. Ou seja, assim como o Egito enganou mediante um processo que demorou tempo, anos e anos, para escravizar o povo, o Eterno pagou com a mesma moeda. O Eterno enganou, sim, o faraó num processo que durou durante, não sei exatamente quanto tempo, o Daniel pode me ajudar, mas que duraram essas 10 pragas todas. Então, se Jacó fosse tratar com Labão, que era seu sogro, tinha uma autoridade sobre Jacó, porque era sogro, ele tinha autoridade sim sobre Jacó. Se ele fosse tratar com uma moeda diferente, meus queridos, você está vendendo uma coisa que você está cobrando em pesos argentinos e eu quero pagar em moeda japonesa, acho que é o ien, quero pagar em ienes. Tem que ter um câmbio, tem que ter uma conversão. Tem que ter alguma coisa para transmutar aquela energia em outra. Se é real, eu pago com real. Se é Bitcoin. Tem como transformar? Tem como transformar. Mas, ou seja, você precisa saber quais são as regras do jogo que você está. Nós vivemos no sistema brasileiro, vou fazer um paralelo, que todo gringo que vem para cá, ou pelo menos a maioria, o chinês vem para cá. Ele vem pobre e fica milionário. O judeu vem para cá, isso o Orleão me falou. Ele vem para cá e fica milionário. O português vem para cá e fica rico. O europeu vem para cá e fica rico. O americano vem para cá já cheio do dinheiro e curte o Brasil inteiro, aqui é uma terra maravilhosa. O único pobre é o brasileiro. Você vai lá na 25 de março, no Brás ou sei lá o quê, e para perceber, os brasileiros estão todos trabalhando no balcão. Os estrangeiros, o indiano, o grego, o chinês, o coreano, o judeu, graças a Deus nossos irmãos judeus, Baruch Hashem. Mas todos eles estão mandando nos brasileiros. O brasileiro, ele está sendo escravo dia e noite. Por quê? Porque o brasileiro mora no Brasil e ele não conhece as regras do jogo. Ele não conhece de economia, ele não conhece de aplicação, ele não conhece de juros compostos, ele não conhece de nada. Ele está satisfeito em ganhar um salário mínimo e meio, graças a Deus que ele tem um salário mínimo e meio, mas ele fica satisfeito com aquilo. Então nós precisamos entender o seguinte, para nós sermos perfeitos, porque Jacó é tido como um homem perfeito nessa terra, nós precisamos entender que a bondade é uma ferramenta, a severidade é uma ferramenta, e a nós cabe o equilíbrio. Não dá para ser um ser emocional. Jacó, se ele fosse tratar com emoção, ele teria sido muito mais enganado. Uma coisa que nós aprendemos com Jacó, esperar o tempo certo para fazer as coisas. Jacó, ele fechou um acordo, ele cumpriu, ele era um homem de palavra. Jacó, ele falou que ia trabalhar 7 anos, ele trabalhou 7 anos. Na hora de casar com Raquel, casou com Leia. O que ele fez? Foi lá, bateu de frente com o sogro e tal. O sogro falou, não, compra a semana do casamento, por causa do costume, depois eu te dou Raquel, você trabalha mais 7 anos. Ele olhou, ele poderia ter picado a mão, ele poderia ter falado que não sei o que, chutar o pau da barraca, esse cara aqui, ele tá pensando que ele é. Jacó, ele foi frio, inteligente, entendeu que se naquele momento ele saísse sem nada, ele ia sair sem nada com 2 mulheres, o sogro podia vir atrás e ia ser pior. Há tempo de afastar e há tempo de abraçar. Era tempo de abraçar o sogro, ele abraçou o sogro. Ou seja, Jacó, ele não era um cara baseado em emoções. Ele era alguém conectado à Torá, conectado ao Eterno, alguém que trabalhava. E por fim, já estamos com quase 20 minutos aqui de Parashá, e para vídeo ficar muito longo até para o upload. Meus queridos, quando nós vemos lá Jacó, ele acertando um acordo de trabalho com Labão, ele faz aquele tal acordo das ovelhas que é difícil até entender. O meu rumacho aqui traz várias tabelinhas, até porque Labão, ele mudou completamente os pagamentos de Jacó.
Mas o que ele faz? Ele era um cara abençoado, ele era um cara que conhecia a Torá, conhecia a Cabalá, conhecia tudo. Não bastava ele simplesmente confiar no Eterno. Bom, o Eterno vai me dar e pronto, vai acontecer um milagre, vai ter tudo branco, vai nascer malhado, vai ter tudo malhado, vai nascer branco, vai ter tudo com anel no tornozelo, vai nascer pintado. Assim, não. Ele foi, pegou algumas canas, algumas varas que tinham e descascou para deixá-las malhadas, descascou tipo com anel no tornozelo e colocava na água onde as ovelhas iam beber água. Quando elas olhavam as varas, elas se assustavam, ficavam em posição de acasalamento, os machos vinham, acasalavam com elas, enquanto as ovelhas estavam acasalando, elas estavam olhando para a água, estavam olhando para as varas pintadas e malhadas, e elas traziam filhotes pintados, malhados, com anel em volta da cintura, com anel no tornozelo. Jacó usou de muita cabalá. Dizem alguns sábios que Jacó, como eram lugares meio que montanhosos, ele ficava lá de cima vendo as ovelhas e via as varas malhadas do meio, para que ele criasse uma imagem mental das ovelhas nascendo como ele queria. Então, ao mesmo tempo, depois no final da Parashá, quando ele está discutindo com Labão, ele fala que Deus apareceu para ele, que os anjos falaram que ia acontecer daquela maneira. Por que é que ele não ficou apenas confiando em Deus? Porque, meus queridos, aqui é o mundo físico. A tua confiança em Deus, a tua espiritualidade, ela se reflete na tua materialidade. Você precisa trabalhar. Você precisa fazer acontecer. Se você crê no Eterno, se você confiou na Torá, escreveu uma carta para o Rebbe, ele te respondeu, vá colocar o teu plano em ação, prática. Aqui a gente manifesta a luz através do nosso trabalho. Não tem como você ter o emprego dos teus sonhos se você não se capacitar. Se você não pagar o preço, se você não tiver capacidade de esperar o tempo de abraçar, o tempo de afastar. Tem horas que você precisa lidar com o teu inimigo. A pessoa mais próxima de você é teu inimigo, mas se você se afastar emocionalmente, chutar o pau da barraca porque você ficou chateado com a coisa que a pessoa falou, a maneira como ela te tratou, meus queridos, sejamos inteligentes. Estou falando para mim, não falo para você, na verdade, estou falando para mim. Sejamos inteligentes. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar. Tem situações que você precisa aprender a engolir sapo, sim, mas isso não é você se diminuir. Isso é você ser grande, isso é você confiar no Eterno, que aquele período é de engolir sapo. Mas vai haver um momento em que você vai pegar toda a riqueza que o Eterno tem para você e picar a tua mula, viver a tua vida. Então, meus queridos, sejamos perfeitos. Ser perfeito não sejamos seres emocionais. Sejamos seres, pessoas que sabem usar de bondade, sabem usar de severidade, sabem praticar a justiça do Eterno, que primeiramente, antes de uma atitude drástica, eu vou me conectar ao Eterno assim como Yaakov, 14 anos estudando na Yeshiva, para depois ter essa missão lá, de se casar e trabalhar 14 anos para Labão, e depois mais não sei quantos anos para poder juntar riqueza. Quando juntou a riqueza, ele não avisou, ele falou, se eu avisar eu vou perder. Então, meus queridos, se o cara é enganador, eu sinto muito, vou pagar na mesma moeda. Lógico, sempre de acordo com a ética e com a moral da Torá. Se aquilo está de acordo com a Torá, se aquilo está de acordo com a ética que nós aprendemos, 7 leis Bnei Noah, meus queridos, não seja bonzinho, seja alguém justo. Quando você tiver que usar de bondade, use de bondade. Quando você tiver que usar de severidade, use de severidade. Não seja bonzinho, não seja severo, seja tiferet. Seja igual ao nosso patriarca Yaakov, alguém que conseguiu unir as duas energias. E o nosso foco sempre está em crescer, e melhorar e expandir. O Eterno quer que nós sejamos ricos financeiramente, em termos de saúde, em termos de relacionamentos pessoais, interpessoais, em termos familiares. O Eterno tem tudo para nós. O que nós precisamos é criar o nosso recipiente para pegar aquilo que a gente precisa. Baruch Hashem, Shavuot Tov, me perdoem porque tecnologia deixa a gente na mão, infelizmente, mas espero que isso sirva, que essa paraxá de hoje possa trazer algum tipo de benefício para cada um de nós em relação ao Eterno. Baruch Hashem, Shavuot Tov.